Salve galera, beleza? LF aqui com vocês, canal LF Resolve, para fazermos mais uma provinha, mais um ano de aplicação da prova da Faculdade de Ciências, da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde, também conhecida como Faculdade Einstein, Albert Einstein. Então, para gente mais íntimo, né, a gente chama de Faculdade Einstein. Então, LF vai resolver aqui 5 questõezinhas objetivas da prova aplicada no ano de 2021 para a entrada em 2022. Então, quando a gente coloca assim, ó, 2022 é porque a prova foi aplicada um ano antes. Beleza? Então, a LF já resolveu a provinha que foi aplicada em 22 para 23 e a prova aplicada em 23 para 24. Lembrando, quem está assistindo esse vídeo hoje, a prova vai ser realizada agora, hoje, dia 8 de outubro de 2024. A prova vai ser aplicada, a prova para a entrada em 2025, será aplicada agora nesse domingo, dia 13 de outubro. Então, aproveitem aí essas 3 listas, né, essas playlists que a LF já fez aqui para você, está fazendo agora a terceira, certo? Então vamos lá, vamos com a LF, vamos resolver questões envolvendo radioatividade, cálculo de pH, função orgânica. Então tem bastante coisa aí legal para a gente trabalhar, alguns cálculos interessantes e um macetinho que a LF vai ensinar para vocês sobre descobrir pH de mistura de soluções. Então vem com a LF, vamos lá, sem mais delongas, vamos resolver, vem comigo. Salve galerinha, vamos lá, vamos para a primeira questão aqui. A primeira questão trata de radioatividade. Então, o fenômeno da radioatividade é aplicado aqui numa charge, né, que ele colocou, bem legal essa questão, bem boladinha. Então, ele coloca lá o átomo de urânio como se ele estivesse indo, né, a um médico, a um dentista, alguma coisa, ele está sentindo algo que está causando dor do dente. Aqui é o dentista, né, está falando dor do dente. E aí ele solta, ele espelha alguma coisa, ó. Então ele está expelindo alguma coisa e se transformou em um outro átomo. Então olha só, ele antes era urânio 238 e depois ele se converteu em tório 234. Então ele diminuiu o seu número de massa, isso aqui a gente chama de número de massa, lembrando, a gente representa isso pela letra A, né? Número de massa, não confunda número de massa com massa atômica. A massa atômica é uma média, tá, das massas dos isótopos que compõem o elemento. Então, média das massas dos isótopos que compõem o elemento, que representam o elemento. Então, isso aqui a gente tira de valor lá na tabela periódica. O número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons, tá? Aquele famoso A igual a Z mais N. Beleza? Então aqui houve uma diminuição de 4 unidades. E isso acontece quando ele emite uma partícula específica. Uma partícula que é semelhante ao átomo de hélio, que tem número de massa 2. E essa partícula é a partícula alfa. Logo, o átomo de urânio, ele se transformou em átomo de tório, fazendo o quê? Emitindo uma partícula alfa. Logo, nós vamos marcar aqui, ó, emissão de partícula alfa pelo átomo de urânio 238. Beleza, galera? Então, ele se transformou no tório 234. Belezinha? Tranquilinho? Vamos lá, então, vamos fazer a próxima questão? Então, a próxima questão é uma questão que envolve geometria molecular e funções orgânicas. Como assim, LF, geometria molecular? Isso, ele pede aqui para você, ó, a geometria do carbono presente na carboxila e o grupo funcional circulado. Então, ó, na carboxila, a gente tem o carbono que ele é um carbono sp2. Vamos lá, vamos lembrar que carbono ele é um elemento tetravalente. Então, se ele é tetravalente, ele faz 4 ligações. E como é que o carbono pode fazer essas 4 ligações? Ele pode fazer essas 4 ligações como sendo 4 ligações simples, e aí ele vai ficar hibridizado em sp3. E quando ele faz hibridização sp3, ele tem uma geometria chamada de tetraédrica. Os orbitais estão dispostos na forma de um tetraedro. Bom, ele pode fazer também essas 4 ligações, só que uma das ligações é uma dupla. E quando o carbono faz uma ligação dupla, deixa eu ver esse 4 aqui, ó. E quando o carbono faz uma ligação dupla, ele vai ter uma ligação chamada de ligação π. E essa ligação π requer um orbital p não hibridizado. Logo, a hibridização do carbono agora vira sp2.
e a geometria muda, ele deixa de ser tetraedro por causa desse orbital P que não participa mais da hibridização e passa a ser agora no plano, ou seja, ele passa a ter uma geometria trigonal plana. Bom, a gente já chegou aqui onde a gente queria porque esse carbono é sp2, mas a LF vai estender um pouquinho aqui a explicação. Ó, com 4 ligações ele pode fazer 2 duplas ou uma tripla. Independente do caso, né, com tripla ou com 2 duplas, ele agora vai realizar 2 ligações π, além das outras 2 ligações que a gente chama de sigma, né? Lembrando que quando a gente tem uma dupla, uma é π e a outra é sigma. Quando tem uma tripla ou 2 duplas, aí a gente tem 2, né? No caso aqui a gente vai ter 2 sigmas e 2 πs, e aqui, obviamente, ele vai fazer uma sigma para alguém, e aqui na tripla ele tem 2 πs e uma sigma, tá? Mas no geral ele vai ter 2 de cada. Bom, enfim, voltando aqui, ele agora precisa de 2 orbitais P não hibridizados. E quando ele precisa disso, ele muda a hibridização. Então ele era sp3, desconta 2 orbitais P, ele passa a ser sp. E aí a geometria muda, passa a ser uma geometria linear. Logo, o carbono que tem tripla ou 2 duplas é linear. Só lembrar da molécula do CO2. O CO2 é oco, ou seja, ele tem uma hibridização sp, geometria linear. Então a gente precisa aqui descobrir, né, o carbono, a opção que tem o carbono de trigonal plano. Então a letra A vai embora porque está dizendo que é tetraédrica. Letra D e letra E vão embora porque está dizendo angular. Só nos resta a letra B e letra C. Bom, agora a gente precisa identificar esse grupo funcional. E é justamente a pegadinha que ele faz, ó. É amina ou amida? Só lembrar, galera, ó, esse grupamento aqui é um grupamento semelhante ao ácido. Semelhante ao ácido, então é amida. Beleza? Semelhante ao ácido é amida. Não confunda, a amina é essa substância aqui, ó. É esse grupamento amino aqui ligado a um carbono sem a carbonila, tá? Então, quando tem a carbonila e o grupamento amino, vira amida. Só lembrar que ele parece com o ácido. Beleza? Então, a gente vai marcar letra B de bola. Bom, vamos para a questãozinha que eu considero, dessas que a gente está fazendo aqui, a questãozinha mais capciosazinha de todas elas, tá bom? Então vamos ler com calma. A LF vai ensinar uma maneira muito boa de você fazer essa questão sem precisar montar a equação química, sem fazer muito cálculo. Preste bem atenção na minha resolução, tá? Então vamos lá, ó. Nessa questão ele diz assim, antocianinas são pigmentos presentes em muitas plantas. Também está presente nas uvas, tá, gente? No feijão. São aquelas substâncias que deixam o feijão, a água do feijão meio lilás, o repolho roxo, a amora, a uva, aquela uvinha mais preta. Então ali tem antocianinas, que são substâncias que podem ser utilizadas como indicador ácido-base. Então elas mudam de cor em função da acidez e basicidade do meio. Bom, o interessante das antocianinas, como a gente pode ver aqui na tabela, elas apresentam várias faixas de viragem. O que é faixa de viragem? É quando um valor de pH faz com que aquela substância mude de cor, tá bom? Então ele diz assim, presentes em muitas plantas que apresentam colorações diferentes em função das concentrações de H+, e OH-, como a LF falou, em função da acidez e basicidade do meio, beleza? Então, continuando aqui, ele dá uma faixa de pH, né? Dá uma tabela de pH, e aqui ele diz a cor da antocianina quando fica, ó, vermelho. Quer fazer um testezinho desse em casa? Ó, se liga na experiência aqui. Pega um pouquinho de água, coloca um pouco de feijão cru. Deixa 1 hora e meia mais ou menos aquela água ali. Depois você tira aquela água, guarda e coloca um pouquinho de vinagre e uma gotinha dessa solução. Pega um pouquinho de vinagre, dissolve em água, joga uma gotinha dessa solução. Você vai ver que cor? Vermelho, porque o vinagre é ácido. E aí você vai ver aquela transformação para ficar um vermelho bem intenso, tá? Então depois você pode escolher outras substâncias que você tem em casa, um pouquinho de sabão em pó, dissolve ele em água e coloca. Você vai ver que vai para uma cor mais para meio básico, azul, amarelo, tá bom? Então você pode fazer esse testezinho em casa aí para você corroborar justamente com o texto. Bom, ele diz assim, um becker contendo 80 ml de uma solução de hidróxido de sódio. Opa, então vamos anotar os dados, né? Então vamos anotar os dados assim, ó, base, volume. Vou botar aqui, ó, VB, tá? Volume da base. 80 ml. Bom, o que ele me dá mais da base? Ele me dá a concentração, ó, ele diz, e concentração mol por litro. Concentração mol por litro eu vou chamar de Mzão B, que é concentração mol por litro da base.
Então vamos lá, Mzão B. 1 vezes 10 a menos 1 mol por litro. Vamos deixar aqui. Bom, aí ele bota gotas de antocianina. E aí ele colocou gotinha de antocianina. Beleza, vai ficar uma cor X. Vamos ver qual cor fica depois. Aí ele diz assim, ó. Aí ele vai fazer a adição de ácido. Né? A base, a gente vai anotar aqui, ó, que é o NaOH. E o ácido que ele adiciona é o nosso amigo HCl. E aí ele diz que adicionou um volume de ácido, que eu vou chamar de VA, igual a 140 ml. E a concentração do ácido, que eu vou chamar de MA, ele diz que é 5 vezes 10 a menos 2. 5 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Considerando log de 4,5 igual a 0,7 e Kw 10 a menos 14, o que é Kw, galera? Kw é a constante de ionização da água, que nos mostra esse equilíbrio aqui, ó, que a concentração de OH- vezes a concentração de H+ é igual a 1 vezes 10 a menos 14. 1 vezes 10 a menos 14. Então, se eu tenho a concentração de um, eu posso achar a concentração do outro. Mas o que eu vou fazer aqui? Como a função P me indica menos log, então, vocês já devem ter visto algum vídeo aí de LF fazendo cálculo de pH, eu sempre enfatizo, P não é sigla, tá? P é menos log, é uma função. Eu posso achar um P de X. Eu tenho uma função X e quero tirar o menos log dela. O que eu tenho? P de X. Eu não tenho potencial de X, então P não é potencial. Isso não é sigla. pH não é potencial hidrogeniônico. Isso caiu assim, num jargão que até livros colocam, mas na minha concepção não é. P é menos log. Tanto é que eu posso tirar pK, que é a constante de equilíbrio, eu posso tirar o menos log dela. É potencial de K? Não é. Você pode dizer que há uma medida do potencial, da capacidade, mas olha só, se eu aumento a concentração de H+, o pH diminui. Engraçado, né? Aumenta uma coisa, o potencial diminui, então é meio incoerente, tá? Então eu não gosto de falar isso, mas quem fala também eu não tenho nenhum problema, tá? Eu não vou falar. Eu coloco para mais fácil entendimento, que P é menos log, e aí eu tenho pH é menos log de H+. Então, pH é menos log de H+. É menos log da concentração de H+. E POH, analogamente, vai ser menos log da concentração de OH- quando eu tenho uma solução mais alcalina, tá? E aí a gente tem um excesso de OH-. Então, eu vou aplicar menos log aqui nessa minha equação. E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter menos log de H+, tá? Aqui eu vou ter a soma dos logs, né? Menos log de H+, mais menos log de OH-, ou seja, eu vou ter pH mais POH. Vai ser igual. Quanto que vai ser o menos log de 1 vezes 10 a menos 14? Vai ser menos log de 1, eu vou fazer aqui no cantinho, ó. Vai ser menos log de 1 mais menos log de 10 a menos 14. Né? Que eu estou fazendo aqui a multiplicação, né? O log da multiplicação é a soma dos logs. Então, log de 1 é 0, esse menos 14 vem aqui para frente, fica 14, 14 vezes log de 10 é 1, então tem que pH mais POH é igual a 14. Beleza, isso aqui a gente precisa saber e precisa estar aqui, ó, no sangue, para resolver as questões, beleza? Então, tem um pH mais pH igual a 14. Beleza, vamos lá, vamos ver o que ele pede para a gente. Ele pede assim, as colorações da solução inicial, ou seja, dessa solução aqui, e da solução final, ou seja, depois de adicionar ácido. Então, são dois momentos que nós vamos analisar. Então, primeiro, ó, vamos pegar aqui, ó, essa situação aqui. Bom, na primeira situação, o que a gente tem? A gente tem a concentração de NaOH, quando eu coloco uma espécie em conchete, eu estou falando da concentração mol por litro dela, igual a 1 vezes 10 a menos 1 mol por litro. Bom, aqui fica o seu critério. Primeira coisa que a gente tem que fazer, isso aqui é uma base forte? É. Então, se é uma base forte, ela dissocia 100%. Então, todo o NaOH vai se transformar em Na e OH-, ou seja, se eu colocar 1 mol desse cara, eu vou gerar 1 mol desse. Se eu colocar 1 mol por litro disso, eu vou gerar 1 mol por litro disso. Mas como eu tenho 0,1 mol por litro, ou seja, 10 a menos 1 mol por litro, eu vou gerar 10 a menos 1 mol por litro de OH-. Logo, a concentração de OH- é igual à concentração de NaOH, e isso vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 1. Bom, vou aplicar o menos log para achar o POH, então POH
vai ser menos log de 10 a menos 1. Esse menos 1 vem aqui para frente multiplicando, vai ser 1 vezes log de 10 na base 10, que é 1. Logo, o POH é 1. Mas lembrando, o que a gente fez lá? A tabela das cores da antocianina é em função do pH. Então, eu tenho que mudar isso aqui para pH. Mas a gente sabe que pH mais pOH é igual a quanto? 14. Logo, fazendo a substituição, pH é igual a 13. Vamos lá na tabela e ver qual valor, qual cor, perdão, fica. Ó, 13 está entre 12 e 14. Então, ela vai ficar o quê? Amarela, beleza? Ela vai ficar amarela. Então, ó, a solução inicial amarela, eu já corto a letra A, já corto a letra D e já corto a letra E. Eu vou ficar com essas duas opções aqui, beleza? Vamos lá. Então, isso aqui eu sei que ficou amarela. A solução ficou amarela. Vou dar um destaque aqui, ó. Ficou amarela. Beleza. Agora, galera, o que ele fez? Esse aqui é a solução inicial. Agora ele fez uma mistura. Então, vamos analisar aqui o que ele fez. Ele fez uma mistura. Ele pegou ácido clorídrico e adicionou nessa solução de NaOH. Bom, você tem que tomar muito cuidado aqui pelo seguinte. O adicionar ácido clorídrico não significa que essa solução no final vai ser neutra. Por quê? Para que eu garanta a neutralidade em termos de H+ e OH-, as quantidades de H+ e OH- precisam ser equivalentes. Não é nem a quantidade do ácido e da base, é a quantidade das espécies que realmente reagem no meio, que é o H+ e o OH-, precisam ser equivalentes. Beleza? Então eu tenho que ter a mesma equivalência de H+ em relação ao OH-. Se isso acontecer, a minha solução vai ter um pH, como é um ácido forte, uma base forte, no final eu vou ter um pH igual a um pH de solução neutra, em torno de 7, e aí seria a cor violeta. E aí a gente marcaria a letra B. Mas a gente precisa verificar, eu não posso afirmar isso, uma vez que as concentrações e os volumes estão bem diferentes. Então vamos verificar. Como é que a gente vai avaliar isso? Vem com o LF aqui que eu vou te ensinar uma coisinha muito legal. Como eu disse para você, a equivalência em termos de H+ e OH- precisa ser igual. Então o que a gente tem que ter? A gente tem que ter que o número de equivalente de H+ tem que ser igual ao número de equivalente de OH-. Como é que a gente calcula esse número de equivalente para as duas espécies? Eu vou pegar a quantidade de H+ que o ácido libera, vezes a concentração do ácido, vezes o volume do ácido. Isso aqui é o equivalente à quantidade de H+ no meio. Isso precisa ser igual à equivalência em termos de OH-, que, de forma análoga, eu vou substituir para as variáveis em função da base. Então, nós temos aqui ó, a equivalência de ácido com base. Bom, o LF, ele me deu tudo. O que você vai fazer? O que eu faço assim para que você entenda? Ó, vou te sugerir o seguinte. Vamos fingir que a gente não tem o volume de ácido. Mas ele me deu o volume de ácido, LF. Sim, ele te deu que é 140. O que nós vamos avaliar? Nós vamos calcular esse volume de ácido. Se ele for igual a 140, pH 7. Beleza, não tem ninguém em excesso. Se eu precisar de mais ácido, se o volume de ácido for maior que 140, é a base que está em excesso. Aí eu vou ter que calcular a quantidade de base que está em excesso, para saber quanto é que ficou o pH da solução. Se o volume de ácido aqui, por exemplo, for menor do que 140, eu preciso de 100 ml. Eu botei 140. Opa, então eu tenho excesso de ácido. Ficou claro? Então tem 3 hipóteses. Se o VA for igual a 140, o meio está neutro. Se ele for superior a 140, é porque eu preciso de mais ácido do que eu coloquei, então ele está básico. Se ele for inferior a 140, significa que eu coloquei mais ácido do que deveria e o meio se tornou ácido. Beleza? Mas pelas nossas opções, ou ele vai estar aqui, ó, violeta, porque ele só pode ser violeta, ou azul, porque a gente já viu que a primeira cor da solução é amarela. Então a gente já sabe que não vai dar menor do que 140, beleza? Vamos lá, vamos fazer aqui os cálculos. Bom, então o que a gente vai fazer? Vamos substituir. Quanto que é o X do ácido? Galera, é simples, é só olhar a fórmula do ácido. Não é HCl? HCl libera em solução apenas um H+. Então eu vou colocar aqui, ó, 1
vezes, qual é a concentração do ácido? 5 vezes 10 a menos 2. Vezes, qual é o volume do ácido? É o que eu quero descobrir, lembra? Isso vai ser igual X da base, ou seja, a quantidade de OH- que a base libera, 1. Vezes a concentração da base. Quanto que é a concentração da base? 1 vezes 10 a menos 1. Vezes o volume da base, 80. Beleza. Vou jogar o 5 vezes 10 a menos 2 para cá dividindo. Então, vou ter VA é igual, volume do ácido, né? Vai ser 1 vezes 10 a menos 1 vezes 80 dividido por 5 vezes 10 a menos 2. Ó, 80 dividido por 5 dá 16. Esse 10 a menos 2 sobe, fica 10 ao quadrado. Com 10 a menos 1 ele fica 10. Logo vai dar 160 ml. Interpretando o resultado agora, eu teria que colocar 160 ml de ácido para neutralizar essa base. Mas quanto que eu coloquei? 140 só. Então, o que significa? Que a gente tem um excesso de base. E aí, como é que a gente vai calcular? Calculando o excesso. Como é que a gente vai calcular o excesso de base? Se liga aqui no LF, ó. A gente vai fazer de novo a equivalência. Então, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai dizer que a quantidade, a concentração de OH- no meio final vai ser igual à quantidade de base que eu tenho no meio. Então, concentração da base vezes o volume da base. Eu vou botar na linha de baixo aqui, porque senão vai bater ali com o nosso denominador. Então, eu vou botar assim, ó, concentração de OH- que sobra no meio vai ser igual. Vai ser igual a o X da base, que é o que ela gera de OH- no meio, vezes a concentração da base, MB, vezes o volume da base, o volume inicial, menos o que o ácido consome. Uma parte do ácido que eu coloco consome essa concentração inicial da base. Então, vezes o volume do ácido. E aqui embaixo eu vou colocar o quê? O volume do ácido mais o volume da base. Então, fazendo essa continha aqui, galera, substituindo todos os valores, vamos lá, substituindo todos os valores, a gente vai ter que a concentração de OH- no final vai ser igual. Por que está OH-? Porque eu sei que o meio se tornou básico, porque a gente calculou aqui. Então, vai ser 1 vezes, quanto que é a concentração da base? 1 vezes 10 a menos 1, vezes 80, menos 1, que é a quantidade de H+ que o ácido libera, vezes 5 vezes 10 a menos 2, que é a concentração do ácido, vezes qual é o volume de ácido que a gente colocou? Cuidado, hein? 140. Se fosse 160, isso aqui seria anulado, e aí nosso pH daria 7. Dividido por quanto? Por 220, que é a soma de 140 mais 80. Gente, isso aqui, ó, isso aqui vai dar 8. Essa multiplicação aqui vai dar 7. Então, vai dar 8 menos 7 sobre 220, que vai dar 4,5 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Beleza? Bom, o que a gente vai calcular com isso? O pOH. O pOH vai ser menos log desse valor. Como é que eu faço o menos log rápido? Se liga na dica do LF. Você vai pegar esse número, vai tirar o menos log desse. Então vai ser, ó, 3 menos o log de 4,5. Bom, como é que é isso, LF? Olha só, se você tivesse um número assim, ó, 3 vezes 10 a menos 5, quanto é que seria o menos log disso? 5 menos log de 3. Beleza? Sai rápido, você já está resolvendo o log aqui. Lembra que ele te deu lá no início da questão, ele te deu o log de 4,5? 0,7. Então, ó, 3 menos 0,7 vai dar 2,3. Mas cuidado, a gente tem que calcular pH para ver a tabela. Então, pH mais pOH é igual a 14. Logo, pH vai ser 14 menos 2,3, que vai dar quanto? Vai dar 11,7. Então, o pH deu 11,7, eu vou lá na tabela, 11,7 está onde? Está aqui, ó, entre 8 e 12, solução ficou azul. Letra C. Beleza, galera? Olha que resolução, sem fazer aquela coisa de achar número de mols pelo volume, depois tu vai ter que dividir pelo volume total.
LF em uma linha aqui resolveu o problema. É porque eu fiquei colocando, né, todas as letrinhas, todos os valores para você entender melhor. Show? Beleza? Vamos comigo agora para a próxima questão. Então, a questão 34, ele diz assim, ó, as figuras 1 e 2 representam o equilíbrio. Vamos ver. Aqui ele tem óxido de cálcio, carbonato de cálcio e CO2. Então, a gente tem duas substâncias no estado sólido e no estado gasoso. Logo, esse equilíbrio é um equilíbrio heterogêneo entre carbonato, óxido e o dióxido de carbono. Nesse equilíbrio, verifica-se que a pressão parcial do gás, aí depende, independe, vamos responder já já, dos sólidos presentes no sistema, que a constante equilíbrio para a decomposição do carbonato é expressa por, vamos lá, o carbonato se decompondo. Então, o carbonato de sódio sólido se decompõe, né, por aquecimento, se chama pirólise, né, também conhecida como calcinação. Quando você aquece uma substância e ela muda de composição, a gente pode chamar isso de calcinação, tá? Mas CO2 gasoso. Então, a constante de equilíbrio, ela não leva em consideração os sólidos, por quê? Porque como ela leva em consideração a concentração, e o sólido, ele está ali no meio sólido, porque ele não se dissolve bem nesse meio onde a equação, onde a reação, ela está se processando. Então, ele não tem, a gente não tem como medir a concentração dele. Logo, a constante, ela não depende dos sólidos. Se a constante não depende dos sólidos, a pressão parcial do gás também vai ser independente da quantidade dos sólidos. E o Kc vai ser concentração de CO2. Logo, a gente tem a resposta na letra A. Heterogêneo, independe da quantidade de sólidos e Kc é concentração de CO2. Marcamos a letra A. Beleza, galera? Agora vamos para a última e derradeira questão dessa provinha da Faculdade Israelita de Ciência da Saúde, também conhecida como Albert Einstein. O eugenol, anestésico natural encontrado no cravo da Índia, pode ser utilizado por dentistas. Esse composto apresenta baixa solubilidade em água. Se apresenta baixa solubilidade em água, é porque ele tem parte o quê? Parte hidrofóbica. E o que era caracterizado por parte hidrofóbica? A gente tem uma parte apolar e em compostos orgânicos, parte apolar é formada por hidrogênio e carbono, por hidrocarbonetos. Então tem que ter na molécula uma parte com hidrocarboneto um pouco longa, né? Uma quantidade de hidrocarboneto um pouco maior do que 3, 4, 5, por aí vai, tá? Bom, isso ocorre porque, apesar, aí ele diz assim, baixa solubilidade em água, mas é muito solúvel em etanol e em solventes orgânicos apolares. Isso ocorre porque, apesar de poder fazer esquece negócio de ponte, é ligação de hidrogênio, tá? Ponte de hidrogênio não é mais a interação intermolecular. Ponte de hidrogênio, ela ocorre na formação de um composto chamado diborano, que é esse malandrão aqui, ó, que é o B2H6, né, um dímero do hidreto de boro. Isso sim é uma ponte de hidrogênio, tá vendo aqui, ó? Os elétrons, o único elétron do hidrogênio, daqui e daqui, estão sendo compartilhados pelo mesmo boro. Isso sim é ponte de hidrogênio. O que ele está falando aqui é a ligação de hidrogênio, que é a interação intermolecular. Que é a interação. O eugenol apresenta a maior parte da molécula como forte caráter apolar, aquilo que o Galera falou, ela tem uma parte de hidrocarboneto. Mas ele tem o quê? Uma ponta polar. Ele vai ter uma parte polar. E essa parte polar pode ser o quê? Um OH, pode ser um NH2, pode ser um NH. Não vai ser HF, porque HF já está, o flúor só faz uma ligação e essa ligação já está com o hidrogênio. Estou falando desses aqui porque eles podem se ligar à cadeia, né? Então esses caras aqui podem se ligar à cadeia. Bom, enfim, como é OL, né, gente? A gente vai desconfiar que ele tem uma OH. Né? Vamos ver se essa nomenclatura dele, mesmo que ela não seja uma nomenclatura oficial, ela traz um OH com ela. Então, de acordo com essas informações sobre o eugenol, a fórmula estrutural desse composto é apresentada por, aqui não tem muito hidrocarboneto, fora. A mesma coisa aqui. Aqui, idem. Aqui tem uma grande quantidade de hidrocarboneto, mas não tem o quê? Não tem a OH ou NH, aquilo que vai fazer com que ele tenha afinidade
pelo menos pelo álcool, né? Para fazer a ligação de hidrogênio. É o que a gente vê aonde? Na letra D. Deixa eu marcar com a canetinha preta aqui, ó. Letra D de jeans. Beleza, galera? Então, ó, muita informação, 5 questões, mas assim, informação absurda para vocês, para que você no domingo chegue lá e faça a sua provinha, beleza? Bom, então o LF aqui já fechou 3 provas objetivas. Próximo vídeo você vai ver a questão discursiva desse mesmo ano, o ano de prova aplicada em 21 para ingresso em 22. Então vem com o LF, vamos lá. O nosso lema é o quê? Vamos resolver. Vem comigo.